Muitas pessoas não sabem a diferença entre calotas polares e geleiras. As geleiras são grandes massas de gelo que flutuam pelo oceano, e as calotas polares são pedaços muito maiores que cobrem os continentes Ártico e Antártico. Atualmente, já perdemos mais de 4.260 bilhões de massa de gelo, e essa perda acontece principalmente no Ártico e na Antártida. O Ártico é composto pela Groenlândia, Finlândia, Alasca, Canadá, Noruega, Suécia e Rússia. A Antártida é o polo sul do planeta, e juntos contemplam 4,12% dos metros quadrados da Terra. Esse derretimento acontece pelo aquecimento global, que vem se intensificando ao passar dos anos. O aquecimento é acelerado com a emissão dos gases poluentes derivados da queima dos combustíveis fósseis. Esses gases quebram a camada de ozônio, que nos protege contra os raios solares. Essa quebra permite que raios solares nocivos entrem no planeta, aumentando o impacto do efeito estufa e assim intensificando o aquecimento. Essa liberação de gases ocorre no dia a dia, com o uso de carros não elétricos, na produção de indústrias com energias térmicas, em incêndios, principalmente de florestas, que são importantes contribuintes na purificação do ar, e também na criação de gado, porque os animais também liberam gases prejudiciais. A principal consequência do degelo é a elevação do nível do mar. No século XX, o mar subiu cerca de 20 centímetros e cientistas dizem que pode subir 80 centímetros até 2100. Pode parecer pouco, mas cientistas dizem que essa quantidade é suficiente para inundar uma área com cerca de 118 milhões de pessoas. É normal pensar que o Brasil não seria afetado, porque o Brasil não está perto de nenhum polo. Contudo, estudos apontam que o nosso país seria bem afetado. A bacia do Rio Prata, a quinta maior bacia hidrográfica do mundo, abrangendo parte do sul do Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai, seria invadida pelas águas e inundaria boa parte do Rio Grande do Sul e depois avançaria para o interior do Brasil. Acontece também uma grande alteração no clima, pela alteração da umidade do ar, porque essa umidade vem do vapor da água. Então, se há mais água nos oceanos, consequentemente o vapor da água aumenta, alterando assim diretamente o clima. Também ocorre uma grande perda da biodiversidade polar. Os animais terrestres vão ficando com menos espaços à medida que o gelo derrete. E não são raras as situações de que o animal está num pedaço de gelo na costa e o pedaço quebra, impedindo o animal de voltar. Pesquisas recentes mostram que o grau de canibalismo entre os ursos polares aumentou bastante nos últimos anos, pela dificuldade de capturar alimentos pelos métodos usuais. Os animais marinhos estão sendo afetados porque a água está ficando cada vez mais doce, pelo derretimento das calotas. A presença de água doce nos oceanos afeta os peixes que estão acostumados com a água salgada, e a maioria migram para outros lugares. Isso também prejudica os animais que precisam se alimentar dos peixes. Para diminuir impactos, poderíamos tentar diminuir o aquecimento global, ou evitar os problemas causados pelo degelo. Diminuir o aquecimento global é um pouco mais difícil, porque seria necessário uma colaboração maior, porém seria mais eficaz. As indústrias poderiam realizar a instalação de filtros para um controle da emissão de gases. As pessoas podiam reduzir incêndios, principalmente em florestas, e reduzir a poluição dos oceanos, porque muitos animais marinhos são responsáveis pela emissão de oxigênio e absorção de gás carbônico. Ao poluirmos os oceanos, estamos prejudicando o habitat desses animais. Outra maneira de conter o aquecimento global seria o aumento de áreas com reservas de carbono na superfície da Terra. Na respiração das plantas, os micro-organismos absorvem gás carbônico e emitem oxigênio. Antigamente, a grande quantidade de florestas e a menor quantidade de poluição eram suficientes para a preservação da atmosfera, porém hoje não é mais. As reservas de carbono seriam a conservação de plantas pioneiras, que existem há muito tempo, ou a plantação de vegetação com grande capacidade de absorver gás carbônico, como a embaúba. O aumento do nível do mar é um problema muito sério que pode afetar cidades costeiras, inclusive Salvador é uma delas. Para resolver esse problema, muitos lugares já planejam a construção de diques e barragens que impedem o avanço do mar para essas cidades. A Holanda é um lugar muito avançado em relação a isso. A consequência do aumento da umidade é a maior quantidade de chuvas, e podemos evitar impactos da chuva diminuindo a poluição em nosso ambiente, como não jogando lixo na rua que tapa os bueiros, e bueiros entupidos dificultam o escoamento da água. Para diminuir a perda da biodiversidade, os governos responsáveis pelos polos pretendem criar um refúgio para os animais,
não teria alimentos e não haveria caça. Isso resolveria o problema da falta de habitat e a escassez de alimento devido à migração.